Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Convidamos a igreja a abrir suas Bíblias, livro de Números, capítulo de número 22. Livro de Números, capítulo de número 22. Livro de Números, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zipó, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus, e os moabitas tiveram grande medo deste povo, porque era muito numeroso, e andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Por isso, o povo de Moabe disse aos anciões medianitas: agora essa multidão vai lamber tudo o que houver ao redor de nós, como um boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zipó, era o rei dos moabitas naquele tempo. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petó, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e está morando perto de mim. Vem agora e, por favor, amaldiçoe este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra, porque sei que a quem você abençoar será abençoado, e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Capítulo 23, para a gente ganhar tempo. Versículo de número 8 do capítulo 23, diz assim a palavra do Senhor: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero rogar a tua atenção nessa noite para aquilo que o Senhor, Ele tem para falar conosco dentro desse texto, dentro desse contexto. Glória a Deus. Amados, o capítulo que a gente fez a leitura, livro de Números, capítulo de número 22, ele começa nos trazendo a informação de que os filhos de Israel acamparam nas campinas de Moabe. E a Bíblia vai nos dizer que do outro lado, louvado seja o nome do Senhor, estava Balaque. E Balaque, louvado seja o nome do Senhor, ele era rei dos amorreus. A palavra vai nos mostrar, louvado seja o nome do Senhor, que o povo de Israel vai se acampar à beira das campinas, na altura de Jericó, e o texto ele vai nos mostrar, louvado seja o nome do Senhor, que aquele povo que estava do outro lado, os amorreus, os moabitas, eles tiveram grande medo daquele povo. Porque o povo de Israel era um povo que era conhecido por ganhar muitas batalhas. O povo de Israel era um povo que era bastante conhecido por vencer bastantes guerras. E guerras, muitas das vezes essas que Israel estava em desvantagem no seu quantitativo. Mas por aquele povo ter o Deus do céu, aquele povo sempre vencia as batalhas.
E o texto vai nos dizer que esse povo, os filhos de Israel, eles acamparam exatamente nas campinas de Moabe. E a Bíblia vai nos dizer, louvado seja o nome do Senhor, que Balaque viu que aquele povo, que era um povo vitorioso e que havia vencido sobre os amorreus, estava agora acampando perto deles. A Bíblia diz que quando eles agora vê aquele povo se acampando perto deles, a Bíblia diz que eles começam agora a andar angustiado. Eles começam agora a andar temendo, porque a princípio aquele povo se acampa, mas aquele povo, meu pastor, eles não falam de guerra, eles não liberam nenhuma palavra que possa despertar naquele povo o medo. Louvado seja o nome do Senhor. Eles estão acampados. Mas a gente vai perceber que os moabitas, eles vão se sentir ameaçados. E o primeiro ponto, meu evangelista Emerson, que a gente pode trazer aqui, é acerca, louvado seja o nome do Senhor, do medo de perder espaço. Porque a Bíblia vai nos dizer que os filhos de Israel, eles se acamparam, e agora os moabitas ficaram inquietos com a presença do povo de Israel. E quando, Anderson, a gente vem trazendo isso aqui para o contexto dos dias de hoje, não é muito diferente. Eu já tive a experiência de, num setor de trabalho, alguém, louvado seja o nome do Senhor, também ficar inquieto, com medo de perder espaço. E quando a gente vai observar aqui dentro do texto, aquele povo também começou a temer, começou a se inquietar. Nada havia sido feito, nada havia sido falado, mas agora no coração dos moabitas é gerado um medo, e agora eles se sentem ameaçados. Quando a gente vem trazendo isso para o contexto dos dias atuais, não é muito diferente. Tanto, louvado seja o nome do Senhor, no contexto secular, aplicando talvez num trabalho, como também de modo geral no contexto eclesiástico. Pessoas que têm medo de perder espaço. Louvado seja o nome do Senhor, porque o povo de Israel não havia falado de guerra, o povo de Israel não havia falado, louvado seja o nome do Senhor, de batalha, mas somente por conta da grandeza de Deus na vida daquele povo, aquele povo agora começa a temer. E aqui a gente já aprende uma coisa, que esse comportamento, essa atitude, é a atitude de alguém que não tem comunhão com a palavra. Porque havia uma palavra estabelecida em Deuteronômio, capítulo de número 2, versículo de número 9, que dizia, segundo o Senhor, que o povo de Israel, meu evangelista Emerson, estava proibido de atacar os moabitas. E os moabitas, por não terem conhecimento do que Deus havia dito, agora quer trabalhar contra o povo de Israel. A Bíblia diz que eles se sentem ameaçados. Eles começam agora a andar angustiados por conta dos filhos de Israel. E agora, por conta disso, diz a palavra, louvado seja o nome do Senhor, que Balaque, o qual era rei dos moabitas, ele enviou mensagens a Balaão. E a mensagem que Balaque, ele vai enviar para Balaão, é pedindo que Balaão pudesse vir para agora amaldiçoar o povo de Israel. Aqui a gente já pode perceber dentro do texto, que desde Neide do Antigo Testamento, desde a antiga, louvado seja o nome do Senhor, aliança, ou para ser mais preciso, desde a antiguidade, o mundo espiritual, ele já era levado a sério.
Porque perceba, aquele povo se sente ameaçado. E agora, por se sentir ameaçado, eles vão chamar agora um profeta para amaldiçoar o povo, para que agora seja gerado no povo vulnerabilidade, fraqueza, para que eles possam atacar. Aí eles enviam mensagem para Balaque e convidam Balaque para amaldiçoar, dizendo: Balaque, nós bem sabemos que se tu abençoares, serão abençoados. Sabemos, Balaque, melhor dizendo, Balaão, que se tu amaldiçoar, serão amaldiçoados. Olha só o contexto que a gente está percebendo aqui dentro do texto. É um contexto de maldição sendo agora inserida sobre o povo de Deus. Mas o que eu acho interessante dentro do texto aqui, louvado seja o nome do Senhor, é que apesar de Balaão ele ser um profeta estrangeiro, ele vai ser sensível à voz de Deus. Apesar do seu coração ele ficar balançado com aquilo que vai lhe ser proposto, louvado seja o nome do Senhor. A princípio a gente vai perceber Balaão se perdendo, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que o texto vai nos mostrar é que a vontade de Deus vai prevalecer. A gente a princípio vai perceber que Balaão vai cambalear no meio do caminho, mas a princípio a voz de Deus vai ser ouvida. Balaão é convidado para amaldiçoar evangelista Rosângela. E o que seria amaldiçoar? É o ato talvez de jogar ou desejar mal para alguém, para obter, louvado seja o nome do Senhor, um lugar para se manifestar por meio de palavras, pragas ou de forma sobrenatural associada à feitiçaria. Era exatamente esse tipo de atitude que os moabitas agora estavam tendo com o povo de Israel. Eles desejavam agora amaldiçoar aquele povo, porque a palavra diz que o povo de Deus era numeroso. O povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, era um povo vitorioso. E agora os moabitas, Anderson, olhando para o povo de Israel, se sentindo agora ameaçados, eles desejam amaldiçoar. E eles dizem: Balaão, amaldiçoa, porque se tu amaldiçoar, eles serão amaldiçoados. Se tu abençoar, louvado seja o nome do Senhor, eles vão ser abençoados. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai perceber, Neide, que desde a antiguidade o mundo espiritual ele já era levado a sério. E o objetivo do inimigo era enfraquecer, era deixar o povo de Israel vulnerável. E agora eles começam, louvado seja o nome do Senhor, pedir para que Balaão amaldiçoe. Louvado seja o nome do Senhor. Eles convidam agora Balaão a liberar palavras para amaldiçoar, dizendo que aquele povo não iria vencer, que aquele povo iria perder, que aquele povo não iria prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. O objetivo do inimigo era enfraquecer. O objetivo do inimigo era deixar o povo vulnerável. Mas o que eu acho lindo dentro do texto é que a vontade de Deus vai prevalecer. Vivemos em contexto onde setas são enviadas
Palavras são liberadas no mundo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Para que alguém caia, para que alguém se enferme, para que alguém não prospere, para que as coisas não andem, para que o negócio não dê certo, para que as portas se fechem, para que o comércio venha à falência. Louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: o que vai prevalecer é a vontade de Deus. Balaão vai ser convidado a amaldiçoar. Amaldiçoar um povo que não havia feito nada. Um povo, meu evangelista Emerson, que não fez nada. Às vezes a perseguição é assim. Às vezes tem perseguição que a gente passa que não tem motivo aparente. Você não disse nada, você não falou nada, você não provocou atitude nenhuma, mas alguém muitas das vezes se levanta. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele povo agora se levanta contra Israel, e o desejo deles é enfraquecer através da maldição. Estás entendendo a palavra nessa noite? Enfraquecer o povo através da maldição. Quantas palavras foram liberadas no mundo espiritual para a tua vida? Quantas palavras, quantas pragas foram ditas a teu respeito naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Naquele dia, homem, quantas palavras foram ditas ao teu respeito naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Palavras desejadas para que acontecessem tragédias contra a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que ele não entende, louvado seja o nome do Senhor, é que a tua vida está guardada na palma da mão dele. Irmão, tem perseguição que a gente passa que aparentemente não tem motivo. Você não faz nada, mas alguém às vezes se levanta. Louvado seja o nome do Senhor e libera a palavra. É bom que morresse, era bom que acontecesse isso, era bom que saísse de cena, era bom que fosse removido. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer nessa noite: a maldição não vai prevalecer. Venha e amaldiçoe. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que o desejo dos amorreus era de expulsar, era de colocar para fora. Às vezes, igreja, é somente por conta da presença. Às vezes não é por conta de muita coisa não, é somente porque você carrega a presença. Aí quando você chega com a presença no ambiente, carregado, pesado, louvado seja o nome do Senhor, aí os demônios se manifestam. Era assim com Cristo. Às vezes não precisava, Léo, nem de muita coisa. Bastava Cristo botar o pé na terra. Louvado seja o nome do Senhor. O gadareno que diga. Quando a Bíblia diz que Jesus desceu do barco, ele não disse nada, ele não manifestou nada, ele somente botou o pé na terra. Diz a palavra, louvado seja o nome do Senhor, que o demônio agora começou a balançar naquele homem. Aí às vezes você ora e questiona ao Senhor: por que, Senhor? É porque tu tens a presença. E às vezes a perseguição é a paga, louvado seja o nome do Senhor, de carregar a presença. Louvado seja o nome do Senhor. A presença é algo incrível, a presença é algo glorioso, a presença é algo reverenciado, a presença é algo admirado, mas a presença também traz os seus encargos de perseguição. Aí o desejo dos moabitas é expulsar.
esse povo tem que sair. Esse povo tem que ser mandado embora. Louvado seja o nome do Senhor. A gente percebe que a estratégia dos moabitas não é apenas uma guerra militar, mas uma guerra de nível espiritual. Balaão é estrangeiro, influente, mas sensível à voz de Deus. Fala para quem está do teu lado: é necessário ter sensibilidade à voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque já foi falado aqui pela evangelista Rosângela acerca de obediência. E esse texto aqui, ele vai tratar acerca de obediência, acerca de intenção e da maneira como nós ouvimos Deus. A Bíblia diz que Balaão vai consultar a Deus. Ele vai questionar, louvado seja o nome do Senhor, acerca do dono daquele povo, porque tu tem dono. Às vezes o inimigo quer fazer algo, louvado seja o nome do Senhor, contra as nossas vidas, mas o que ele precisa entender é que assim como Deus estabeleceu limite sobre as ondas do mar, ele também tem limite. Ele só toca se Deus permitir. Só acontece se Deus deixar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer, louvado seja o nome do Senhor, que Balaão vai consultar a Deus. A Bíblia vai nos mostrar que os moabitas, meu pastor, estavam com tanto desejo de amaldiçoar, que quando eles chamam, eles já se apresentam a Balaão com as maldições, com as mandigas, oferecendo para Balaão dinheiro, oferecendo a paga dos encantamentos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Balaão vai mandar aquele povo ficar ali naquela noite, e ele diz: trarei a resposta do que o Senhor me falar. A Bíblia diz, versículo de número 9: Deus veio a Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu: Balaque, rei dos Moabitas, eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. E ele me disse agora: amaldiçoe este povo, talvez eu possa combatê-los e expulsá-los daqui. Então Deus disse. Sabe o que me alegra? É que Deus diz, é que Deus fala, é que Deus se manifesta, é que Deus verbaliza. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus disse: louvado seja o nome do Senhor, não vá com eles e nem amaldiçoe o povo, porque o povo é abençoado. Fala para quem está do teu lado: tu és abençoado. O inimigo não vai prevalecer. Louvado seja o nome do Senhor. A praga não vai prevalecer, não. Eita, que alguém pode bater o bombo, alguém pode preparar o aguidar, alguém pode acender a vela, mas assim diz o Senhor: a minha vontade vai prevalecer. Porque se alguém tem disposição para acender, Deus é poderoso para apagar. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém tem coragem para fazer, Deus tem coragem para aniquilar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que a resposta de Deus foi a seguinte: não vá e não amaldiçoe. Uma das coisas que a gente vai perceber dentro do texto é que Balaão, ele vai sofrer a tentação
de não cumprir na íntegra aquilo que Deus queria. Porque Deus deu a resposta. E a resposta, Léo, foi: não vá e não amaldiçoe. Mas a Bíblia diz que os moabitas não vão ficar contentados com aquilo que Balaão vai dar como resposta. A Bíblia diz que quando eles voltam e trazem um recado, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz que eles vão ser agora convidados a novamente ir até Balaão. E dessa vez eles chegam com mais encanto, eles chegam com mais mandiga, eles chegam com mais dinheiro, eles chegam com mais atrativo. E o texto vai dizer que até os anciões eram anciões melhores, para tentar agora manipular. É um contexto também que fala acerca de manipulação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe o que me alegra dentro desse texto? É que o próprio texto vai dizer, meu diácono Luiz, que Deus não é filho do homem para mentir, nem tampouco para se arrepender. Se Ele abençoou, está abençoado. Se Ele liberou palavra de prosperidade, louvado seja o nome do Senhor, está abençoado. E com Deus não tem manipulação. Quem se permite ser manipulado é o homem. A gente diz uma coisa hoje e amanhã já diz outra. A gente se porta de uma maneira hoje e amanhã já se porta de outra. Mas Deus não. A palavra diz que Ele não é filho do homem para mentir, nem tampouco para se arrepender. Balaão se recusou a vir. E de novo Balaque enviou chefes de maior número e mais honrados do que os primeiros. Então eles chegaram a Balaão e disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-lhe que não demore vir até aqui, porque eu lhe cobrirei de honras e farei tudo o que você me disser. Venha, pois, e por favor, amaldiçoe este povo. A gente percebe que o inimigo aqui, ele não se contentou com a resposta de Deus, e ele queria de qualquer maneira amaldiçoar. Ele queria de qualquer maneira ali, louvado seja o nome do Senhor, prevalecer sobre o povo de Deus. E Deus já havia dito que não era para Balaão ir, que não era para Balaão amaldiçoar. Balaão vai responder dizendo: olha, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata, cheia de ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor meu Deus. Mas percebo que o versículo de número 19 vai dizer: agora peço que fiquem aqui esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. E de noite o Senhor veio a Balaão e disse: como aqueles homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça somente o que eu lhe disser. Quando a gente chega aqui, a gente percebe que o caldo começa a engrossar, porque a princípio Deus já havia dito que não era para ir. Deus já havia estabelecido e dito que aquele povo era abençoado e que não era para amaldiçoar. E aparentemente Balaão vai ter uma atitude que parece que quer obedecer a Deus. Mas nos parece aqui que é como se Deus estivesse colocando uma casca de banana para Balaão. É como se alguém estivesse agora indo para um lugar escorregadio, alegando com a sua boca que não quer escorregar, mas o coração desejoso para cair. Balaão ouviu do Senhor dizendo que não era para ele ir. O Senhor aparece para Balaão novamente, e a palavra diz que o Senhor fala com Balaão e diz: olha, como aqueles homens te chamou novamente, vai-te embora.
É como se Deus estivesse dando corda para Balaão, para ver a intenção de Balaão. Porque às vezes Deus ele também nos coloca em determinadas situações para testar o nosso comportamento. Está escrito na palavra que ele levou o povo para o deserto para saber o que havia no coração daquele povo. Ele vai ali dizer para Balaão: Balaão, vá, levante-se, pode ir, mas fale somente o que eu lhe disser. Aí aparentemente aquele homem que queria tanto obedecer a palavra de Deus, aquele homem que já havia ouvido o diácono Paulo que não era para ir, bastou Deus dizer que era para ele ir, que ele preparou o jumento. Preparou a jumenta. Não queria ir, mas bastou Deus dizer que era para ir. Aí já preparou a sela, preparou o cabresto e subiu na jumenta. E a gente vai perceber que Balaão, ele vai ficar tão cego, ele vai ficar tão desapercebido do que está acontecendo no mundo espiritual, porque tem momentos que Deus está falando e a gente está desapercebido. Tem momentos, meu evangelista Emerson, que Deus está bradando e a gente está desapercebido. Ele prepara a jumenta, se levantou de manhã e foi. Mas a Bíblia diz que quando Balaão, ele se levantou de madrugada, preparou a jumenta para ir, Paulo, a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu, porque Balaão foi, ou seja, fica subentendido que Deus não queria que ele fosse, porque Deus não é Deus que fala uma coisa hoje e amanhã muda. Deus não é Deus que diz um negócio hoje e amanhã ele troca, não. Com Deus não há mudança, com Deus não há, louvado seja o nome do Senhor, variação de dúvida, não. Quando ele diz uma coisa está dito, quando ele bate o martelo está batido, quando ele estabelece, está estabelecido. Ele se levanta e vai. A Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu e o anjo do Senhor se pôs por adversário de Balaão. Imagine só, igreja, Deus está falando uma coisa conosco, a gente está extremamente desapercebido, a ponto de Deus agora começar a tratar Balaão no meio do caminho. A Bíblia vai dizer que Deus precisou, Janus, que colocar um anjo como adversário para Balaão. E você está pensando que quando a Bíblia aqui fala de anjo, é aquele anjo que você vê no desenho animado, é? Aquele bebezinho com cabelinho louro, olho azul, as anjinhas, a Aurélia, você está pensando é que aquele anjo é? Não, igreja. A Bíblia vai dizer que um anjo com espada desembanhada, preparado para exercer juízo para o desobediente, foi este anjo que Deus colocou, Manu, no meio do caminho. A Bíblia vai dizer: e o anjo do Senhor se pôs por adversário no meio do caminho. Sabe o que eu acho lindo da palavra de Deus? É que o Senhor tem misericórdia de nós. O Senhor é aquele que trata conosco. Eu não sei qual é a palavra que você queria ouvir nessa noite, mas tem tratamento de Deus para as nossas vidas aqui nessa noite. Eita, que tem tratamento de Deus no meio do percurso, tem tratamento de Deus no meio do caminho. A Bíblia diz que o anjo se pôs no meio do caminho. Fala para quem está do teu lado: tem tratamento de Deus no meio do caminho. Repete para ele: tem tratamento de Deus no meio do caminho.
diz para o da direita, diz para o da esquerda. Eu sempre costumo dizer que alguém muitas das vezes não gosta, mas é pedagógico. Tem tratamento de Deus no meio do caminho. Balaão está desapercebido. Balaão preparou a jumenta para ir desobedecer a Deus, mas o que ele não entende é que no meio do caminho, o caminho vai estreitar. Deus vai pegar o pé dele e Deus vai tratar. Ele vai. Ô igreja, tem texto que é magnífico. Tem histórias bíblicas que eu fico lendo. Ô igreja, louvado seja o nome do Senhor. Quem gosta de ler a Bíblia, tem momentos, meu diácono, que fica babando com cada história que está escrita aqui. A Bíblia vai dizer que Balaão, ele subiu na jumenta, entrou pelo caminho. O anjo estava posto ali no meio do caminho com a espada desembanhada. Ele estava extremamente desapercebido, cego pelos interesses que lhe havia sido proposto pelas pagas do encantamento. E ele vai. E o versículo de número 23 vai dizer, minha evangelista Elisama, que a jumenta viu o anjo. Olha para isso. Fala para quem está do teu lado, a jumenta viu. Às vezes a gente está tão insensível, às vezes a gente está tão desapercebido, que Deus, louvado seja o nome do Senhor, está falando, está dando sinal, está se revelando, está tratando, mas a gente está, Januski, desapercebido. Aí a Bíblia diz que ele é montado na jumenta, a jumenta vê o anjo. Olha para isso. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho com a espada na mão, e por isso a jumenta desviou o caminho indo para o campo. Até a jumenta desviou o caminho. E às vezes, meu evangelista Emerson, a gente quer insistir no caminho. Deus está dizendo, não vai por esse caminho, não entra por esse caminho, não segue esse caminho. Mas às vezes a gente quer deixar o nosso coração prevalecer naquilo que a gente quer. Louvado seja o nome do Senhor. O coração de Balaão queria, o desejo de Balaão queria. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que a jumenta viu. Ela vê e ela se desvia do caminho. A Bíblia diz que quando ela se desvia do caminho, Balaão começa agora a fazer a jumenta voltar para o caminho. E a Bíblia vai dizer uma vez mais que o anjo do Senhor se pôs no caminho estreito. Fala para quem está do teu lado, o negócio vai estreitar. Talvez que tu veio aqui nessa noite esperando uma outra palavra, mas a palavra de Deus é: o caminho vai estreitar. Quem não quer obedecer, o caminho vai estreitar. Quem quer seguir o coração, o caminho vai estreitar. A Bíblia diz que a jumenta entrou por outro caminho, porque a jumenta estava vendo que Balaão não viu. Aí Deus precisou agora estreitar o caminho. E tem momentos que o caminho estreita. Às vezes a gente vai, sabe, como bobinho para a presença do Senhor e diz: Senhor, eu não sei porque estreitou, eu não sei porque o negócio apertou, sabe não? É para que eu e você fique alinhado no centro da vontade dEle. É para que eu e você, louvado seja o nome do Senhor, fique alinhado com o querer dEle. E se desviou do caminho, mas o caminho se estreitou. E havendo muros de lados, quando a jumenta viu o anjo, encostou sobre o muro e apertou
patou os pés de Balaão. Fala para quem está do teu lado: Deus vai parar o pé de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Porque às vezes a gente acha que o nosso pé pode ir para onde a gente quer ir, o nosso pé vai nos levar para onde a gente quiser chegar. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, através da jumenta, imprensou os pés de Balaão. Sabe por quê, igreja? Porque o meu pé e o teu pé só vai até onde Deus deixar. Era o pé da jumenta que estava ali, a pata, melhor dizendo, da jumenta que estava conduzindo Balaão. Mas mesmo ali, Balaão em cima dela, a Bíblia diz que ela, sabe, joga ele para o canto, imprensa o pé, e aquilo ali já era o tratamento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus já está tratando, o cenário já está mudando, você não está percebendo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas fala para quem está do teu lado: é tratamento de Deus, é intervenção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Balaão não entende, Lázaro, porque a jumenta ali anda para um lado, desvia o caminho para o outro, e enverga ele para um lado. Ele não está entendendo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas era o tratamento de Deus no meio do caminho. Ele não entende. E a Bíblia vai dizer, Janus, que ele agora pega a taca e começa a espancar a jumenta, começa a bater na jumenta. E aqui a gente pode abrir espaço, porque ele era profeta, mas a atitude e o comportamento dele vai revelar fragilidades na vida dele. Porque ele era profeta, mas agora ele pega a taca para maltratar. Ele era profeta, mas agora ele pega a taca para bater. Louvado seja o nome do Senhor. E quem é profeta não bate, quem é profeta não espanca, quem é profeta não maltrata. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele pega a taca, meu pastor, e começa a bater na jumenta, a ponto da agora de Deus se utilizar da boca da jumenta. Olha para isso. Olha que nível de cegueira. Olha agora, minha diaconisa ali, que nível de insensibilidade. Deus precisar agora abrir a boca da jumenta, fazer a jumenta falar, para que ele pudesse entender o negócio. E esse texto aqui é somente para quem crê nos mistérios de Deus. Porque se você for ler ele para alguns filósofos, alguns teólogos, ele não vai querer saber não. Porque não é, meu evangelista Emerson, qualquer pessoa que crê num negócio desse não. Ele começa agora a bater na jumenta, a ponto da jumenta questionar, dizendo para Balaão: Balaão, eu sou a tua jumenta. Porventura alguma vez eu já agi assim com você? Porventura alguma vez eu já tive esse comportamento com você? Era como se ela estivesse dizendo: olha, será que tu não pode refletir que alguma coisa está errado não? Porque toda a vida eu andei direito contigo, toda a vida tu amontou em mim, eu fui para ali, eu fui para acolá, eu nunca tive esse comportamento contigo. Mas perceba a atitude de Balaão. Balaão está batendo, Balaão está maltratando, e ele até diz que se tivesse, meu pastor, a possibilidade de matar, matava. E tem pessoas que também têm esse tipo de comportamento. No momento da raiva diz: olha, se eu pudesse eu te matava, se eu tivesse condições eu fazia assim. Louvado seja o nome do Senhor. E as atitudes daquele profeta revelavam fragilidades na sua vida, que não era comportamento de profeta. Porque às vezes a gente diz que não quer fazer, mas o coração quer. Aí a jumenta abre a boca, Neide, e diz: olha, eu sempre andei direito com você. Havia um caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda.
A Bíblia vai nos dizer, Januski, que Deus cercou Balaão de maneira que ele não podia ir nem para a direita e nem para a esquerda. E tem momentos que o estreito, o cerco de Deus, ele é tão grande, André, que tem momentos que o imprensado do tratamento de Deus é assim. Tem momentos que não dá nem para você ir nem para a direita nem para a esquerda, porque agora você tem que seguir o caminho que Deus quer. Você tem que ir avante, você tem que enfrentar aquilo que Deus estabeleceu para você viver. A Bíblia diz que Deus cercou Balaão de tal maneira que a jumenta que estava conduzindo Balaão não conseguia agora nem ir para a direita e nem para a esquerda. Aí o texto diz que Deus abriu os olhos de Balaão. Fala para quem está do teu lado: teus olhos vai ser abertos. Eu não sei o que talvez tenha roubado a tua visão espiritual. Eu não sei qual é talvez o desejo do teu coração que tem trazido cegueira para o teu comportamento e a tua conduta. Mas diz a palavra que Deus abriu os olhos de Balaão. Ei, olhos serão abertos nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Escamas espirituais serão tiradas nessa noite, e você vai ver a vontade de Deus para a sua vida. Você vai ver o que Deus quer para você. Você vai ver os requerimentos do Senhor para a sua vida nessa noite. Ele estava desapercebido. A Bíblia diz que ele agora vê o anjo do Senhor, e o texto diz: louvado seja o nome do Senhor, que insistentemente ele vai ser tentado e provocado a amaldiçoar o povo de Deus. Deus já havia dito que não era para ele amaldiçoar. Deus já havia dito que não era para ele ir. Sabe o que eu acho lindo dentro desse texto? É que Deus, Léo, tem as suas maneiras improváveis de falar com o homem. Deus tem as suas maneiras, as suas formas de comunicar a sua vontade na vida do homem. Às vezes a gente tem a ousadia de dizer que Deus não fala, Deus fala. Às vezes, louvado seja o nome do Senhor, o que Deus não fala é o que eu quero, mas Ele fala. Ele se utilizou de um meio improvável para comunicar a sua vontade para aquele homem. Fica de pé, porque eu já quero concluir. Eu não quero me exceder. Cadê a nossa irmã Gabi? Falta poucos minutos. Eu convidei Gabi para louvar conosco, juntamente com a banda. Você vai louvar conosco essa canção, porque essa canção fala acerca de ouvir a voz de Deus. Deus havia falado uma coisa para Balaão. Balaão insistentemente vai tentar ali manipular a resposta. Ele vai, Januski, ali convidar Balaque a estabelecer um altar juntamente com ele para consultar o Senhor. E ele ali se coloca em um lugar, consulta o Senhor, começa a ofertar, coloca ali sacrifício diante do altar, mas a resposta é a mesma. Ele abençoa o povo de Israel. O que eu acho lindo, minha evangelista Elisama, é que ele muda de lugar. Ele vai para outro lugar e ele sacrifica novamente para ver o que é que Deus vai dizer. E tem momentos que o nosso comportamento é exatamente assim, pastor. Eu vou para ali para ver qual vai ser a resposta. Aí Deus fala a mesma coisa. Aí a gente muda de lugar. Não, eu vou para ali agora para saber o que é que Deus vai dizer. A resposta é a mesma. Não, mas agora eu vou falar com fulano para ver o que é que fulano vai dizer. Se for de Deus, a resposta vai ser a mesma. Não adianta ir para ali, para acolá, porque se for Deus na boca, a resposta vai ser a mesma. Aí quando ele ia ofertar para amaldiçoar, abençoava.
Balaque ficava ali perturbado, porque ele disse: olha, eu te chamei para amaldiçoar e tu abençoa. Oh igreja, essa palavra guarda no teu coração. Que sejamos obedientes, que possamos ouvir a voz de Deus, que nós não possamos nos deixar ser seduzidos pelas tentações de não obedecer a Deus, porque o que Deus disse está dito, e o que Ele estabeleceu está estabelecido. Vamos louvar em nome do Senhor. Tua voz, Senhor, Louve nessa noite. faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas. É a voz de Deus falando contigo. As águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Louve nessa noite a voz de Deus. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção. A voz de Deus está apontando a direção. Toda a confusão. A voz de Deus está dissipando a confusão. Pra escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Ouça a voz de Deus nessa noite falando contigo. Silenciar todas as Silencie vozes, menos todas as vozes que não provêm de Deus. A tua. Cale a voz da ganância. Cale a voz da tentação sobre o seu coração. Se isso for verdade, cante. Existe morte para quem não ouve. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento. Tem livramento em ouvir Deus. Tua voz é tudo. Mas quem ouve Deus, mas se eu te ouvir, tem vida. Se você ouvir Deus, você vai prosperar. Tua voz é segurança. Porque a voz dele é segurança. No começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar. Existem muitas vozes te convidando a desobedecer. Mas é somente a voz dele. É somente a voz dele nessa noite falando contigo. Cante. Eu morro se eu não te ouvir. O Senhor tem vida para a tua vida nessa noite. Eu pereço. Tua voz é livramento. Essa palavra é uma palavra de livramento nessa noite. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, se você ouvir ele, você vai prosperar. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. O Senhor está falando, obediência. Se alegra atento a teu andar. Fala, Deus.
Que o Senhor nos abençoe.